Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Eu separei 3 sonhos de pessoas distintas que não se conhecem a respeito do tema que envolve o Natal. Então elas sonharam com essa data comemorativa e ao mesmo tempo reflexiva que é o Natal. E nós vamos entender como interpretar um sonho que envolve esse tema, que envolve essa data. Então, o primeiro sonho, e aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas palavras. Eu vou ler, mas eu também vou colocar na tela do fundo para que vocês acompanhem comigo. O primeiro sonho é de uma moça, eu não vou falar o nome porque não convém. O que nos interessa é a história que ela teve no sonho. Foi em 19 de junho, prestem atenção na data também, 19 de junho de 2020. E começa assim. Boa tarde. Sonhei ontem que estava em época de Natal. Às vezes me via vestida de Papai Noel. Outras vezes via outra pessoa vestida também. Eu via vários presentes para doar, mas eu não tinha como ir doar. Então eu estava feliz e pedi para os meus pais se alegrarem e fazer uma comida gostosa. Mas eles diziam que não tinham nada para comer, meio que não se importavam muito com o Natal. Eu via minha rua escura e as pessoas dentro de casa e outras, no mais, aquelas pessoas também não se importavam com o Natal. E eu desisti, eu ficava triste e tentava pelo menos sair de casa. Mandava mensagens para uma amiga no WhatsApp, mas ela não respondia. E eu ficava triste, pois eu queria sair. Albin de Souza. Ela me enviou, como eu disse para vocês, em 19 de junho de 2020. 19 de junho do ano passado. Então, para interpretar o sonho, o primeiro elemento que nós devemos fazer é se colocar no lugar da sonhadora, do sonhador, e tentar sentir a história como se ela fosse. Esse é o primeiro segredo, o primeiro elemento para interpretar realmente um sonho. Tentar compreender o que ela sentiu nos sonhos, como se fosse ela. Olhar a história através dos olhos dela. E como eu disse para vocês, prestem atenção na data desse sonho, porque é 19 de junho de 2020. Nós estávamos no andamento da pandemia. Alguns lockdowns já estavam sendo realizados nas cidades. As pessoas estavam com medo, não saíam de casa. As notícias que nós víamos no jornal eram entristecedoras. Mas não havia chegado o Natal ainda. Hoje nós sabemos que o lockdown de 2020 foi se alongando, se alongando, se alongando. Entrou o Natal, entrou o Ano Novo, e ainda as pessoas estavam confinadas. Era liberado um pouquinho e logo já voltava de novo o confinamento. Os índices ainda eram alarmantes. Isso em 2020, o sonho foi 19 de junho de 2020. Ela não tinha conhecimento de como seria o Natal, mas vocês viram o que ela sonhou? Então, algumas palavras ali se destacam. Eu via presentes para doar. Mas eu não tinha como ir doar. Por quê? Depois, no desenrolar da história, ela fala que os pais dela também não estavam animados, eles estavam tristes com o Natal. E ela via não só os pais tristes, mas também outras pessoas tristes. E ela não conseguia sair dentro de casa. E outras pessoas também não conseguiam. Ela tentava mandar mensagem para a amiga dela não respondia. Então ela começou a ficar triste.
porque ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia ver as pessoas felizes para o Natal, ela não conseguia nem ao menos doar os brinquedos que ela via para outras pessoas. E como eu disse, ela não tinha conhecimento que o lockdown, a princípio foi falado que não demoraria muito, era cerca de 40 dias, 2 meses no máximo, mas se alongou tanto e atravessou o Natal. E o Natal realmente do ano de 2020 foi um Natal triste, onde as pessoas não puderam se confraternizar. A recomendação da OMS e dos países eram que cada um passasse o seu Natal na sua casa. E foi justamente o sonho dela. O sonho dela tem alguns elementos premonitórios nela, de pressentir como seria essa data. Então preste atenção, que se nós pegarmos um dicionário de interpretar sonho e falar sonhar com o Natal, será que vocês vão encontrar que o Natal, sonhar com o Natal envolve pandemia? Envolve lockdown? Envolve tristeza? Claro que não vão encontrar. O que eu estou tentando abrir a mente de vocês e os olhos é que os sonhos, eles precisam ser levados em conta as ações que as pessoas praticam neles. Claro que alguns elementos que surgiram ali fica fácil de identificar e fazer a interpretação, mas não se resume a isso. Não se resume só a pegar, sonhei com o Natal, deixa eu ver o que significa. Vocês não iam, se pegasse um dicionário, algo pronto, não iriam conseguir interpretar esse sonho. Por quê? Porque se tratava de um sonho com elementos premonitórios a respeito de como seria o Natal do ano de 2020, em razão da pandemia, do lockdown. As pessoas estavam tristes por quê? Porque os comércios estavam fechando, o dinheiro estava acabando, pessoas estavam sendo mandadas embora de fábricas, de empresas. O Natal realmente foi triste por vários motivos, e o principal deles é que muitas famílias perderam seus entes queridos dessa data. E o sonho que essa moça teve em 19 de junho de 2020, ele simplifica e mostra bem como foi essa realidade. As pessoas tristes e não podendo sair de casa. Como eu disse, foi em junho de 2020, ela não sabia o que iria acontecer, mas ela viu através dos sonhos que a data comemorativa referente ao Natal do ano de 2020 seria uma data complicada e uma data triste. A vontade de sair de casa e não conseguir foi bem manifesta nesse sonho. De ver presentes ali embaixo da árvore, em algum lugar da casa, e não ter pessoas para quem dar. Porque as pessoas também não saíam porque estavam tristes. Esse foi o primeiro sonho que eu separei, envolvendo o Natal. E eu separei 3 sonhos com interpretação bem diferente uma das outras, envolvendo 3 pessoas diferentes que não se conhecem. Vamos ao segundo sonho. Eu tô ficando rouco já, desculpa. Foi o ano inteiro gravando vídeo. Segundo sonho. Também é uma moça. E foi me enviado em 2 de agosto de 2020. Sonhei que conversava com minha irmã, já falecida, e que perguntava para ela se iríamos nos encontrar no Natal ou no Ano Novo. Não tenho maiores detalhes do sonho. Esse sentimento que envolveu o sonho dessa moça é o que acontece com muitas pessoas em datas comemorativas, no Natal, no Ano Novo. E de certa forma elas se sentem culpadas de estarem tristes durante essa data, em que muito se prega que é motivo de felicidade. Elas imaginam outras pessoas sorrindo em propagandas, em fotos, mas elas não se sentem da mesma forma. Por quê? Porque está faltando alguém na mesa. Algum ente querido, alguma amiga, algum amigo não se faz mais presente. E nesse caso dessa moça, é a irmã dela, que ela cita, que é falecida.
E ela pergunta no sonho para a irmã dela: você vai estar no Natal? Vai estar no Ano Novo? E ela diz que também não tem mais detalhes. Então pessoas que perderam seus entes, principalmente em datas próximas, no ano que vão acontecer o Natal, o Réveillon, não devem se sentir culpadas por estarem tristes, por não ter mais alguém na mesa que amavam, que eram acostumados a ter. Mas uma coisa nós devemos fazer é que, se há, por exemplo, crianças na festa de Natal, Réveillon, tente fazer um esforço por causa delas. Em razão de que elas não sintam tristeza, talvez uma reflexão até, mas nós devemos se esforçar para que elas vivam plenamente essa data. Porque pode ter certeza que essas pessoas que nós não vemos na mesa em datas comemorativas como o Natal, elas gostariam que fosse assim. Sabe por quê? Porque nós sentimos falta dela, porque nessas datas, às vezes, elas faziam a diferença. Elas eram pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que abraçavam, contavam história, contavam piadas. Mas nós, às vezes, não sabíamos o que estava passando na vida delas. Não sabia o problema que elas estavam atravessando. Mas mesmo assim, nessas datas, elas se encontravam alegres, felizes. Tanto é que hoje elas não mais presentes fazem uma falta danada, tremenda. E no futuro, nós devemos ser também as pessoas que farão falta para aquelas crianças que no momento vivem essas datas comemorativas, festivas. Então, o que eu quero dizer é que não é errado se sentir tristes nessas datas. Não é errado parar para refletir sobre os momentos que nós passamos com entes queridos que não estão mais por nós, mas que nós não devemos se entregar a esses sentimentos e nos deixar se abater, principalmente quando há crianças na festa, outras pessoas. Sejamos nós o motivo de Natal delas, sejamos nós a árvore de Natal dela, sejamos nós o presente dela. Para que maior presente que alegria, felicidade? E assim como nós sentimos falta daqueles que não estão mais conosco, que um dia as pessoas sintam nossa falta também por fazermos a diferença. O sonho dessa pessoa, ela envolvia a falta que a irmã dela faz. E no sonho, podem até envolver um encontro em que elas estiveram naquele momento ali, enquanto ela estava sonhando, o espírito da irmã dela visitou e ela só queria saber: vai passar o Natal conosco? Nós devemos ser maior e mais forte com tudo aquilo que nos abate e tentar nos esforçar para que os sentimentos que envolvam essa data, seja Natal, seja Ano Novo, seja Páscoa, seja o que for, seja as lembranças boas de quem ficaram, de quem se foi, as lembranças boas de quem ficaram também, de quem está conosco, fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão hoje conosco e nos lembrar de maneira boa daqueles que não estão, mas saber que elas, na verdade, se fazem presente ali na mesa, como se estivessem ali pedindo para passar uma coxa do frango, um pedaço da carne. Elas estão em espírito, em sentimento, elas estão ali e nós devemos entender isso. Desculpa. Vamos para o terceiro e último sonho desse vídeo. Os 3 sonhos de Natal.
O terceiro sonho foi em 4 de novembro de 2019. Aqui nós não estávamos, vivendo uma pandemia. O mundo ainda se encontrava caminhando normalmente. E foi uma moça também. 4 de novembro de 2019. Boa noite, Elbim. Eu sonhei que era Natal. Eu e minha irmã estávamos andando na nossa rua e víamos que todos estavam preparando suas ceias de Natal. Então eu lembrava que não tínhamos feito nada para comer. Então eu fazia um arroz com camarão, tipo um risoto, e a família estava reunida na casa do meu pai. Depois, não sei exatamente o ponto de mudança, mas estávamos enterrando meu pai. Não tínhamos jazigo na família. Então colocávamos ele numa outra cova que um homem nos indicava, mas ele estava em uma caixa pequena, como se tivesse sido cremado. Como eu disse para vocês, é uma data comemorativa, que pelo menos o comércio tenta nos influenciar dessa forma. E aqui entra o camarão, vocês já vão entender. Mas também é uma data reflexiva, justamente por virem à tona momentos tristes de pessoas que não estão conosco, mas também de traumas. De traumas que viveram e de que pessoas que vão se encontrar ali na ceia. E gatilhos emocionais podem trazer todos esses traumas à tona. Então o camarão, quando nós sonhamos com camarão, é justamente sobre esse assunto que eu falei para vocês, de estarmos sendo influenciados por algo, por alguém no momento. Neste caso, sobre estarmos sendo influenciados pelo espírito natalino, que é relacionado mais ao comércio em datas atuais. Então o comércio tenta a todo instante, quando vai se aproximando dessas datas, querer passar aquela alegria que é época de gastar, de estar com outras pessoas, de ir no mercado, de comprar, comprar e comprar. E você veja ali que ela também fala que nós não estávamos preparando nossa ceia do Natal enquanto todo mundo estava. Então, esse sentimento ali no sonho dela envolve, por mais que o espírito que o comércio estava pregando seja o natalino, tudo, mas elas não estavam tão preparadas no momento, ou seja, alguma dificuldade financeira estava havendo ali. Então elas fizeram um risoto de camarão, um arroz com camarão ali, para não deixar passar a data em branco. Em razão de provavelmente não estar com recursos suficientes para fazer uma ceia na época. E pode ter certeza que isso deixa as pessoas tristes. Enquanto elas veem as pessoas nas redes sociais postarem fotos de uma ceia enorme, convidados, festas, fogos, algumas famílias não têm nada em casa. E pode ter certeza que o sentimento dentro de cada membro dessa família, que às vezes não tem nada, dói, machuca, corrói, devasta. Mas não é só isso no sonho dela. Continuando, depois não sei exatamente o ponto da mudança, aí muda, como se fosse um outro sonho, seguido do primeiro. Mas os dois se formavam um só. Então elas estavam enterrando o pai dela. E não tinha jazigo na família. Então colocávamos ele em uma outra cova, que nos indicava em uma caixa pequena, como se estivesse sendo cremado. O que diz aqui? Essas datas festivas, elas envolvem encontro com outros familiares. Elas iam encontrar, claro, com o pai delas. O pai delas não estava morto. Mas elas vinham enterrando o pai dela. E numa outra cova e não no jazigo da família. O que isso expressa no sonho? O que o nosso subconsciente joga que dá para entendermos? Que havia traumas ali. Traumas, feridas emocionais abertas envolvendo o pai delas. E que no momento, lá no fundo elas não consideravam o pai até mesmo como família. Por quê? Porque elas viam o pai sendo enterrado, mas não no jazigo da família. Isso tudo era dentro delas. Elas não consideravam o pai um membro tão importante para ser considerado, para ser enterrado no jazigo da família. Por quê? Porque haviam traumas antigos. Como eu sei disso? Nós estávamos enterrando nossos pais. Perto dessas datas reflexivas, aí sim, elas se viam
enterrando o pai delas. Na verdade, elas estavam enterrando acontecimentos do passado envolvendo o pai delas. Memórias tristes que viveram, algo aconteceu com relação àquela pessoa. E elas queriam enterrar isso de uma vez por todas. Tanto que no final do sonho elas viram o pai dela que estava sendo cremado. Ou seja, o fogo que destrói, que apaga, com relação a apagar certas memórias da nossa mente. É um sonho. Se você ler, parece simples, mas ele passa entendimentos profundos, guardados no subconsciente, na memória dessa pessoa que teve, envolvendo ela e a irmã, toda a família. E o sonho foi em novembro, com a proximidade do Natal. A mente já fica mastigando aquelas ideias que vão se reencontrar, que vai ter aqueles abraços. E neste caso, os abraços, pelo menos com relação ao pai, não seriam assim tão verdadeiros. Um Feliz Natal, um tapinha nas costas, não tão verdadeiro. Tinha muita ferida aberta na vida dessa pessoa que sonhou. E provavelmente na vida da irmã dela e quem sabe de outros familiares também. Por isso que eu falei que é uma data comemorativa, o espírito natalino, que o comércio prega. Mas é mais uma data reflexiva, de introspecção, onde muitas coisas vêm à tona, onde a falta de entes queridos vem à tona, aonde o desejo de querer também se encaixar em um nicho social, e esse nicho social envolve ter recursos para poder fazer uma ceia de Natal digna. Tudo esses sentimentos vêm à tona. Então, quando nós sonhamos com o Natal, vocês podem ter certeza que a história do sonho vai envolver momentos de reflexão, de introspecção, de autoconhecimento. Alguns outros elementos que vai aparecer, como o camarão que nós falamos, ajudam a interpretar o sonho, mas não é o principal. O principal é tudo aquilo que está dentro de nós, e quando no sonho surge essa data, vem tudo à tona, um gatilho emocional, um dos maiores gatilhos emocionais que aparecem no sonho, o Natal. Por isso eu fiz esse vídeo para vocês, pegando 3 sonhos de pessoas diferentes, mas os 3 envolvendo o mesmo tema, o Natal. Data reflexiva, de introspecção, de autoconhecimento, onde sentimentos vêm à tona. Mesmo aquele que nós não queremos lembrar, que nós queremos apagar, que nós queremos esquecer. E alguns desses sentimentos nós temos que dar um ressignificado a eles, superar para poder seguir em paz. E nós devemos entender também que mesmo que às vezes nós não tenhamos uma ceia das fotos das redes sociais, de outras famílias que nós vemos, mas o mais importante é isso que vai ficar gravado na nossa memória até envelhecermos. É a união entre os membros. É um momento com seu tio, com a sua tia, com seu primo, com seu pai, com a sua mãe, onde as pessoas contam histórias, as pessoas aí lembram fatos, se emocionam. Não é o peru, não é o chester, não é qualquer ave ou qualquer carne que você vai lembrar. Não é a foto que você posta na rede social, às vezes para mostrar que está feliz e dentro nem está triste. Não é isso que vai ficar, mas são os momentos com as pessoas que vivem conosco. Aproveitem o momento. Não se preocupem tanto em fotos para postar, para mostrar para as outras pessoas nas redes sociais. Não se preocupem com isso. Se preocupem em viver o momento desta data. Em aproveitar cada segundo ao lado de quem você ama. Desculpa. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários, eu estarei lendo. Se vocês quiserem relatar um sonho que tiveram envolvendo o Natal, então é importante, falem a idade de vocês,
as ações que aparecem no sonho, os elementos, as pessoas, o que essas pessoas significam. Se você acredita que traumas antigos podem ter trazido esse sonho, podem ter motivado esse sonho, é mais fácil para interpretarmos, porque se você falar, sonhei com meu tio fulano, eu não conheço o seu tio. Mas se você passar o que o seu tio pode representar para você na sua vida, então aí eu vou conhecer uma parte dele, mas com relação ao seu convívio, ou convívio com você. Então para interpretar fica mais fácil. Não precisa se alongar tanto, mas tenta, na narrativa, quando for escrever, passar toda a essência do seu sonho nele. O que você viveu, o que você sentiu ali. No mais, tenham bons sonhos. Tenham todos um Feliz Natal. Que Deus, em sua infinita bondade, paz, sabedoria e amor, possa abençoar cada um de vocês. Que enche a casa de vocês de união, de harmonia, de paz, que isso que importa. A união entre os familiares, o entrosamento entre vocês. É isso que vai ficar. É isso que vai formar nossas memórias verdadeiras, porque quanto mais sentimento uma memória carrega, mais forte ela fica gravada em nossa mente. E até o próximo vídeo. Tchau!